Boa tarde a todos e a todas. Hoje é 11 de outubro de 2022, são 15h05. Estamos iniciando a audiência pública para alteração do projeto pedagógico do curso técnico em informática para a internet, integrado ao ensino médio. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos e todas. Nós temos aqui docentes do curso médio integrado, coordenadora do curso, nossos técnicos administrativos, entes da comunidade, ex-aluno, pais de alunos. E aí, peço a todos, por favor, que registrem a participação de vocês através do link do formulário. Quero destacar que essa audiência é um requisito obrigatório para o encaminhamento às próximas instâncias. Tá? Então, novamente, agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra para a nossa equipe da direção de ensino, que vai estar conduzindo aí essa audiência pública. E, novamente, agradeço a presença de todos e todas. Sabrina, Jones. Eu gostaria de reiterar o agradecimento, né, da presença de todos e todas e dizer o quanto é importante esse momento de audiência pública, né, porque nós temos um curso já em andamento, que é o nosso curso de informática para a internet, e visando, assim, sempre o melhor atendimento da demanda dos estudantes, né, pensando nesse perfil de egresso, de quem a gente quer formar, né, e que foi pensado. Gostaria muito de agradecer ao GT, que é o grupo, né, que foi responsável, né, o grupo de trabalho, foi responsável por essa construção, né, a professora Camila, a professora Gabriela, a Camila, na época, enquanto diretora de ensino, também participante, né, ela não pôde estar presente, mas ela nos autorizou também essa discussão. O professor Adriano, também participante do GT, o professor Hugo, enquanto coordenação do curso, né? Hoje a professora Cristiane vem como coordenação do curso e já participa de algumas reuniões, né, de discussão dessa proposta. Então, gostaria de agradecer a todos os envolvidos, né, nesse momento, nessa proposta de atualização, né, principalmente na área da informática, né, que nós temos aí os avanços na área, né, e precisamos nos adequar a essas alterações. Então, só colocar para a comunidade o quanto é importante essa revisão dos cursos, né, pensando em como as atualizações e como esse processo vem evoluindo, e a gente precisa acompanhar essa evolução. Tá? Então, gostaria de passar a palavra para a Cristiane, que hoje é a coordenadora do curso, se ela quiser, né, falar alguma coisinha para a gente, e, posteriormente, para o Jones, né, que ele vai se apresentar, é o nosso pedagogo, e hoje responsável pela apresentação dessas alterações de PPC. E deixar aberto também, professor Adriano, professora Gabriela, se vocês quiserem também uma fala, né, porque vocês aí são parte desse GT fundamental, né, parte fundamental desse GT para essas alterações, ok? Sabrina, muito obrigada, né, agradeço aí por ter me passado a palavra. Eu não vou poder abrir a câmera porque eu estou aqui na casa dos meus pais e aqui está uma confusão, tive até que me esconder aqui num quartinho agora para poder falar, mas reforço, né, a importância desse momento e também a expectativa que nós estamos, né, para que esse curso seja aprovado depois de tanto trabalho, de tanta dedicação aí de toda a equipe que se envolveu aí nesse processo. Então, agradeço também a todos que participaram, tanto da área técnica quanto do propedêutico, e me coloco aí nesse grupo também, né, que estava envolvido no processo. Foi um aprendizado muito, muito importante para todos nós também, né, trabalhando, sempre pensando no melhor aí para o nosso curso e no que a gente vai oferecer também para a nossa comunidade como um todo. Então,
Muito obrigada aí a todos pela presença. Obrigada, professora Cristiane. Gabriela, Adriano. Boa tarde, as presentes aqui, né? É um prazer a gente estar hoje aqui em audiência pública para falar dessa reestruturação, que é um projeto que começou em 2020, março de 2020, né? Já são 2 anos aí nesse trabalho, mais de 2 anos nesse trabalho. A reestruturação partiu de uma demanda que envolveram pais responsáveis, melhor dizendo, alunos que se formaram, estudantes que se formaram, e também os nossos docentes, né, que pediram essa reestruturação para adequar melhor as necessidades da nossa comunidade, dos alunos. E hoje a gente, então, está culminando aí, depois de um trabalho formado por um GT com 6 pessoas, né, e aí depois mais a colaboração do Jones, que chegou, da Sabrina, nesse trabalho, né, chegando à culminância, enfim, de um projeto que começou lá no finalzinho de 2019, mas deu partida, né, primeira ata, primeiro registro, começou em março de 2020. Então, compartilho essa alegria, a esperança que a gente tenha um curso ainda melhor que se adeque às nossas necessidades pedagógicas, de formação profissional, né, de formação cidadã para os nossos alunos e alunas. Mais alguém, mais algum professor que participou do GT, gostaria de falar, além do Adriano? Se não, eu vou iniciar a apresentação. Vou pedir, por gentileza, a diretora de ensino, Sabrina, para projetar para mim a Acho que ela apresentação. caiu, Jones. Oi? Voltou. Voltou? Sabrina, você me ouve? Ouço. Eu não sei o que eu arrumei aqui, que eu caí e não conseguia voltar, mas agora acho que eu vou ficar. Por gentileza, você pode projetar para mim, fazendo um favor? Posso sim. Tá, um minutinho que eu vou projetar aqui o arquivo. Enquanto a Sabrina projeta, eu gostaria de saudar a todos, uma boa tarde, toda a comunidade escolar aqui presente, neste momento tão importante para nós, para toda a comunidade escolar. De início, é importante destacar que o que nós estamos apresentando hoje é fruto de um árduo trabalho, do grupo de trabalho, composto por 6 profissionais da nossa instituição, bem como de outros técnicos, da própria diretoria de ensino da época, na pessoa da Camila, que a gente não pode deixar aqui de falar, da direção geral, do professor Ricardo, e de alunos, e também, né, de responsáveis. Então, é um momento, reforçando, importantíssimo. Bem, Tá tudo direitinho aí, Jones? sim. Tá aparecendo Você bem? poderia colocar em modo de apresentação, por gentileza, Sabrina? Sim, mas você consegue ver direitinho aí, né? Consigo, mas acredito que o modo de apresentação fica melhor para todos. Ótimo. O IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fronten, ele oferece o curso técnico em informática para a internet, integrado ao ensino médio, né? E o que nós vamos apresentar aqui nesta tarde, óbvio que o documento ele é grande, né? Mas ficará disponibilizado para todos e todas, e é importante que vocês, inclusive, leiam, né, e entendam. Já de antemão, a COATP já coloca-se à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que surgirem posteriores a essa audiência pública. Bem, isso é um breve resumo do projeto político-pedagógico do curso, da reestruturação desse projeto político-pedagógico, e esperamos que vocês possam entender as principais mudanças que aconteceram, né? Fruto, como já dito, de uma árdua discussão entre o grupo de trabalho formado para essa reestruturação, da equipe de técnicos, da direção, da equipe diretiva, bem como de responsáveis e alunos.
Pode passar, por gentileza, Sabrina. Bem, atualmente se arma uma discussão, pessoal, muito forte em relação à politecnia e à formação omnilateral. A politecnia é, inclusive, entendida, né, como a discussão necessária e maior, não só de hoje, 2020, mas 2022, mas de 2023, 2024. Então, levando em consideração esses conceitos que serviram de base eles, para as alterações, né, a gente pensa, obviamente, na educação profissional, que é a que nós oferecemos no nosso campus, né, como indissociável dessa educação básica já conhecida por todos e também oferecida por nós, porque nós oferecemos o ensino médio integrado, né, à educação profissional tecnológica. Então, buscando essa integralização, eu acho que esse é o nosso primeiro norte. Bem, a gente tenta buscar, quando a gente pensa a reestruturação de um curso, nessa indissociabilidade entre essa educação básica oferecida e essa formação profissional. Esse é um norte que, com certeza, eu não estava no início da discussão, é importante destacar isso, o GT teve, né, até essa culminância que hoje, né, gera essa audiência pública. E, consequentemente, levando em consideração um dos objetivos da educação nacional, né, preparar esses alunos para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, bem como para a vida. Então, essa é a preocupação inicial quando a gente se propõe a reestruturar um curso, né, um curso técnico integrado ao ensino médio. Pode passar, por gentileza, Sabrina. Bem, algumas alterações foram pensadas, obviamente, preocupadas em atender melhor aos nossos alunos e alunas. Sempre essa é a maior preocupação, né? E se pensou inicialmente melhorar o andamento do ano letivo. Dessa forma, se vocês observarem, hoje a gente oferece a entrada dos alunos do nosso curso semestralmente, ou seja, a cada 6 meses. Há 2 entradas no ano, em linhas gerais. O que se pensou com essa reestruturação? Que se tem apenas uma entrada. E pedagogicamente, agora falando como pedagogo mesmo do curso, isso é muito melhor para o aluno, pessoal. Sabe por quê? Porque quando a gente tem 2 entradas, o aluno que entra no segundo semestre, ele já estudou no primeiro ano do ensino médio 6 meses em outra instituição de ensino. Há uma quebra e aí ele entra em outra instituição com uma outra forma, com uma outra estrutura curricular, uma outra abordagem pedagógica, e isso, para a formação dele a médio e longo prazo, não é interessante para nós. Então, se pensou a entrada anual. Há uma diminuição no número de vagas? Não. É apenas a gente pega o quantitativo que iria entrar durante o ano e coloca uma única entrada no início do ano letivo para que esse aluno possa fazer os 3 anos de forma integral na nossa instituição, né? E, consequentemente, a gente vai equiparar, né, a nossa estruturação, a nossa organização com os outros sistemas escolares, né, da Redondeza e, digo, até mesmo do próprio estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que é uma entrada no início do ano e não no meio, né? Então, essa foi uma das principais preocupações do GT, da equipe da direção de ensino, da direção geral do campus, né? E, consequentemente, a gente pensa nesse viés pedagógico, não só pedagógico, mas também administrativo, né, uma recuperação mais ampla e justa desses alunos. Explico também, novamente, voltando nessa questão, por exemplo, de alunos que entram no meio do ano, por exemplo, no segundo semestre. Esse aluno já entra, já pega um ano correndo, acontecendo, e ele estava tendo acesso a determinados tipos de conhecimento em outra instituição, né? E aí ele entra na nossa instituição com uma outra organização, com uma outra proposta, né? Porque é um curso técnico integrado ao ensino médio,
E aí ele pode vir a ter uma certa dificuldade, um certo estranhamento, que é normal, porque a gente, quando entra numa instituição de ensino, a gente passa por um período de adaptação a ele, né? E aí a gente pensa também em formas de recuperar esse aluno e de que se tenha uma continuidade em que não prejudique, né, nas avaliações, nos trabalhos, na proposta dos exercícios pelos professores, né? Levando em consideração também que a própria recuperação é um direito do aluno, né? A gente tem isso bem claro na nossa instituição. Pode passar, por favor, Sabrina. Então, a gente entende que todas as... O Jones deu uma travada? Não, destravou. Dá para repetir um pouquinho, que eu acho que deu uma travada, Jones. Sim, perdão, pessoal. Hoje a internet aqui em Morro Azul não está colaborando muito, não. Mas a gente tenta. Peço perdão. E aí, essas disciplinas propedêuticas, elas eram oferecidas, como está aí mostrado no slide, né, em números pares e em números ímpares, correto? O que esse GT pensou? O que nós pensamos? Nós pensamos da seguinte forma: todas são importantes, mas são disciplinas fundamentais que mereciam estar nos 3 anos do ensino médio do curso técnico oferecido aos alunos. Então, essas disciplinas deixam de serem oferecidas intercaladamente, um ano pula um ano o outro, né, pares e ímpares, e passam a ser oferecidas as propedêuticas durante todos os 3 anos. Isso a gente entende que vai ser muito melhor para os alunos, porque eles terão acesso às disciplinas como biologia, história, química, geografia, durante todos os 3 anos. E todas são importantes, repito, mas disciplinas fundamentais até para os alunos em um Enem, em vestibulares futuros, correto? Então, essa reestruturação do PPC, ela interrompe esses intervalos, né? Uma vez que esses componentes ocorrerá ao longo dos 3 anos. É mais um ganho para o nosso curso, ao meu ver, pedagógico, e acredito que ao ver também do próprio GT, que trabalhou arduamente nessa reestruturação. Pode passar, por gentileza, Sabrina. Bem, aí a gente sai das propedêuticas e entra nas disciplinas técnicas, que também foram repensadas, né? E lembra daquele primeiro slide que eu falei da Politecnia? A Politecnia, pessoal, esse movimento que acontece de uma educação técnica para formar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, para a vida num todo, né? Não havendo essa indissociabilidade, ela vem atrelada a essas disciplinas do curso técnicas, né, para além das propedêuticas, que também foram pensadas mediante a esse mundo de transformações. E quando eu falo mundo de transformações, eu não falo mundo de transformações para vocês pensarem em nível de mundo mesmo, de planeta, não. Também, mas da nossa própria região, do nosso próprio estado. Então, essas disciplinas técnicas também passaram uma reestruturação, levando em consideração essa constante mudança que nós vivemos hoje na nossa região e no Brasil e no mundo, né? Ou seja, de um olhar micro para um olhar macro, que é importantíssimo pedagogicamente a gente pensar. Sendo assim, essas disciplinas novas foram criadas, chegarei nelas, né? E outras aglutinadas ou remodeladas e outras removidas. Entendemos que outras, mediante as necessidades impostas até mesmo pela própria comunidade escolar, entendemos que umas poderiam ser retiradas e aglutinadas, ou seja, associadas a outras já existentes,
E entendemos também que seria interessante nós trazermos algo novo para o curso mediante essa exigência da politecnia, né? Pode passar, por gentileza, Sabrina. Bem, e aí, pensando nisso, o grupo, o GT, a equipe diretiva teve uma outra preocupação também, que é, pessoal, até um desafio, não só para o nosso instituto, mas para outros institutos, inclusive dos quais eu pude acompanhar um pouco outras discussões, que é o chamado PIC, Ponto de Integração Curricular, que é um item do programa de ensino que tem como função explicitar dentro os conteúdos previstos para determinadas disciplinas. Mas, para além disso, né, e que eles também possam dialogar com outras. Isso é um desafio. Por quê? Geralmente, pessoal, a gente tem na nossa cabeça o seguinte: aula agora de web design, abriu a gaveta. Agora a aula de informática, fecha a gaveta do web design, abre a de informática. Não. As disciplinas têm que dialogar para a gente pensar numa formação no todo do aluno, não compartimentalizada. Essa é a preocupação de uma discussão de politecnia, por exemplo, né? Então, esse PIC, ele nos possibilitou, e ele é um recurso de aproximação entre os conteúdos. Em outros lugares, pessoal, há outras discussões que se falam de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, diálogos, né? E isso permite que as disciplinas elas se encontrem, né, nos seus objetivos, nos seus interesses, nas suas abordagens. Ok? Sabrina, acho que você... Isso. Pode passar, por gentileza. Bem, já foi assinalado lá no segundo slide, mas eu volto para uma outra questão que, para nós, inclusive para um pedagogo, é muito cara, que é um sistema de recuperação mais amplo e justo. A recuperação, pessoal, entendemos que ela não deve ser pensada só no período de reestruturação, não. De um PPC, não. Não. Ela deve ser repensada, e o UFRJ tem essa tradição continuamente, a cada conselho de classe, a cada reunião pedagógica, né? Mas se pensou também nessa reestruturação curricular em um sistema de recuperação mais amplo, né? Que não seja limitado em alguns aspectos e, consequentemente, mais justo. Então, nesta proposta, incorpora-se a recuperação paralela, que é uma... O que significa recuperação paralela? Que foi, inclusive, aprovado pelo colegiado. Ela deve acontecer continuamente durante todo, né, hoje, semestre letivo, durante todo o bimestre, não somente lá no final, mas ela deve ser entendida de forma contínua, porque ela é paralela a todos os instrumentos avaliativos dos professores. Destaco aqui nessa audiência que a recuperação paralela é um direito legal de todos os alunos e está na nossa lei maior, que é a LDB. Tudo bem? E a recuperação paralela, ela é mais justa, em linhas gerais. Porque a gente deixar uma recuperação só lá para o final, a gente pode correr o risco de ser injusto em alguns aspectos, em alguns alunos. Agora, se ela acontece continuamente, a gente, pedagogicamente, pode até falar, olha, o aluno teve a oportunidade de recuperar notas perdidas, trabalhos, enfim, por N fatores, N motivos, durante todo o bimestre, durante todo o semestre, e a partir, né, futuramente, talvez 2023, durante todo o ano. Pode passar fazendo favor, Sabrina. Bem, e aí a gente entra em algo muito importante também, que eu peço, mais uma vez, a atenção de todos, né? As disciplinas foram reorganizadas em 3 núcleos. O básico, né, que são disciplinas elementares, propedêuticas, politécnico e profissional, a fim de atender a norma legal. Bem, a gente atende, pessoal, não uma exigência do campus FRJ Engenheiro Campus Paulo de Fronten. Não.
mas do UFRJ, bem como de toda a orientação de catálogos, né, de cursos técnicos do Brasil, que inclusive está disponível para quem quiser se aprofundar na discussão. Nessa versão atual, frente a esses 3 núcleos, a carga horária total das disciplinas obrigatórias é de 3.199 horas, 3.199,5 horas, e a carga horária total das disciplinas optativas é de 81 horas. Ou seja, a gente também oferece as disciplinas de optativas, né, que têm uma carga horária, obviamente, menor, que é de 81 horas. Nessa nova versão que hoje este campus apresenta para toda a comunidade escolar, temos, respectivamente, uma carga horária total de 3.186 horas e de 108 horas. Essa questão de horas, ela é muito cara para nós, e é importante a gente guardar esses números, porque se tiver menos, por exemplo, a gente não está oferecendo uma formação adequada para os nossos alunos e alunas. Então, obviamente, se temos ela, que é o mínimo, né? É o mínimo, a gente deve oferecer. A gente pode oferecer mais. E, a longo prazo, eu tenho certeza que esse é o desejo de todo o corpo de profissionais do campus Engenheiro Paulo de Fronten. Pode passar, por gentileza, Sabrina. Bem, e aí a gente teve atualizações gerais também, pessoal, óbvio. Eu faço parte, inclusive, dessa atualização. Eu entrei recentemente no campus como pedagogo, eu passei no último concurso que teve para técnico, né? Houve também uma reestruturação na relação do corpo docente, que é algo, pessoal, é importante toda a comunidade escolar ter isso em mente. É algo que muda, não muda todos os dias, mas é algo que muda de forma constante. Hoje, a gente apresenta para vocês o PPP reorganizado com os professores que nós temos, né? Com uma relação dos servidores técnicos administrativos que também participaram da reestruturação desse PPC. Destaco aqui o papel fundamental que a ex-diretora de ensino teve, a Camila Valentim, tá? Que, inclusive, ajudou na organização própria dessa própria apresentação. Né? A gente apresenta também nesse PPP a infraestrutura do campus, com possibilidades de melhora, de reformas. A gente sabe que o Ricardo tem um olhar especial cotidiano para isso, e as normas legais mais recentes. Inclusive, pessoal, as normas legais mais recentes da própria reestruturação dos cursos técnicos do UFRJ, que é de maio deste ano. Então, a gente apresenta algo atual, de acordo com a orientação, a norma legal própria do UFRJ, de maio deste ano, né? E a gente, obviamente, já finalizando essa apresentação, pode passar, por gentileza, Sabrina. Coloque-se à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, seja aqui nessa audiência pública, seja presencialmente na COTP, que a gente está lá de segunda a sexta. Gratidão. Obrigado por me ouvirem. Aproveitando aí o slide do final, né? Preparado aí pela Camila, junto com o GT, junto com o Dionis, aproveitando a palavra final aí da apresentação, que é gratidão, gostaria novamente de agradecer a todos os envolvidos, né? Não foi um processo fácil, né? Está aí Gabriela, Adriano, que já tem uma caminhada aí nessa discussão. Nós passamos por um período de pandemia, né? Todos sabemos, e com todos os seus desdobramentos, a dificuldade, porque nós não tínhamos um pedagogo no campus, então isso demandou também a participação dos pedagogos da reitoria, e como vocês sabem, né, a reitoria tem todas as demandas, né, de todos os outros 15 campi e da própria reitoria, então eles ainda fizeram essa articulação com a gente. Então, queria agradecer também o Dionis, que chegou e já chegou com essa incumbência, né, de contribuir aí para a conclusão dessa etapa, e dizer que foi difícil em todos os aspectos, né, até porque, às vezes, uma dificuldade de entendimento
desse processo mesmo, né, de não da nossa parte, mas assim, até porque tudo era muito novo. E esse ano também, como o próprio Jones disse, nós tivemos uma alteração na própria documentação da reitoria, saiu uma nova instrução de serviço, e assim, eu fico muito feliz e orgulhosa da equipe no sentido de dizer que as adaptações a esse documento foram assim mais de formatação do trabalho, né, do plano de curso, porque assim a questão principal, que é o ponto de articulação, né, de integração com as disciplinas e toda essa construção, o nosso dever de casa estava pronto, então foi mais estrutural e não uma mudança mesmo pesada, né? Ou seja, o nosso PPC já estava atualizado, já pensando em melhor atender a toda a comunidade. Então, queria muito agradecer a todo o GT, a todos os envolvidos nesse processo, em especial a Camila, né, que esteve à frente aí junto com o pessoal no GT, e a todos os professores que de forma, né, não foi só o GT, foram feitas reuniões também, gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Brito, ao professor Wagner Iso também, professor Samuel, os professores, né, a professora Cristiane também, e outros que eu não vou estar lembrando o nome aqui de todo mundo, professor Daniel, professores de área técnica que estiveram à disposição, que promoveram essa discussão para tentar, assim, vislumbrar dentro de todo esse processo as disciplinas que seriam indispensáveis ou que precisavam de alguma manutenção de carga horária ou na ementa, né? E todos os professores também da área propedêutica, né, que estiveram envolvidos aí nesse processo. Até ontem a gente conversava com o professor Lindinei, algumas alterações de espanhol, porque essa discussão foi assim bem exaustiva, né? Então nós temos aí um projeto muito bem desenhado, uma proposta muito bem desenhada, e assim tem muito empenho, muita dedicação, muito suor de toda essa equipe do GT, mas também de todos os professores para que esse curso vire realidade, né? Os pontos que o Jones levantou aí a partir da apresentação são fundamentais. Eu queria que vocês entendessem que são questões estruturais e que a gente vem tentando desenhar, inclusive no funcionamento do campus, né? As questões relacionadas aos sábados, que a gente tenta também, né, ver o que é possível de repente, colocar algumas aulas em contraturno, porque a gente sabe da dificuldade dos alunos de chegarem no sábado, porque alguns municípios não oferecem esse transporte no sábado, o cansaço deles, porque eles já viajam, né, um tempão para chegar aí no campus, muitos dos nossos estudantes. Então, tudo isso vem sendo conversado e pensado para melhor atender a todos e a todas. Tá? Então, queria, assim, que vocês entendessem o quanto, né, a gente tem orgulho dessa equipe que trabalhou muito pesado para que esse curso, essas alterações fossem uma realidade, tá bom? Jones, mais alguma questão? Alguém quer levantar alguma questão? Tem alguma dúvida sobre essa proposta? Quer fazer alguma pergunta? Está aberto. Estou aberto às perguntas mesmo. Eu acho que o momento é esse. Obviamente, né, como eu disse, estamos à disposição de segunda a sexta no UFRJ, a equipe da COTP, né, bem como a direção de ensino para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, mas estou aqui aberto para possíveis dúvidas e esclarecimentos do que não ficou claro para toda a comunidade escolar. Olá, pessoal. Consegue me ouvir bem? Eu tenho uma dúvida, assim, assim, como ex-aluno a gente acompanha, né, e a gente já passou aí pela experiência de estudar no IF, conversando também com alguns alunos, a gente viu que tiveram algumas mudanças positivas em questão de curso, em questão de matéria, né, principalmente algumas novas matérias de programação. E aí surgiu algumas dúvidas também com base nisso. Como é que está hoje, assim, só para ter uma noção, né, da parte de o cronograma de matérias, como é que estão as matérias, né? E principalmente a área de empreendedorismo, como é que está hoje, se tem novidades, como que estão essas duas áreas? São duas áreas bem fortes e importantes, né, no curso. Vou cortar aqui o áudio. Posso falar, Jones? Pode sim, Sabrina, pode sim.
E aí, o Ricardo até colocou alguma coisa no chat aqui, se o Ricardo também quiser falar. Ele está explicando que o Jackson é egresso do curso técnico em informática para a internet, concomitante subsequente. Então, o Jackson, muito pertinente a sua pergunta, né? Porque temos aqui o professor Ricardo, que é o professor da cadeira de empreendedorismo, e nesse PPC, o que fez parte dessa discussão é que o empreendedorismo ele estaria como um eixo transversal de algumas disciplinas, né? Então, que nós temos como tem esse ponto de articulação entre as disciplinas, que nós teríamos essa pegada do empreendedorismo mais transversal a algumas disciplinas. Tá? Se o professor Ricardo quiser comentar alguma coisa na área. Quero sim, só encostar a porta aqui. Tá ótimo. Bom, primeiro agradeço a presença de todos, né? E em específico aí do nosso ex-aluno, nosso egresso, Jack, né? Um carinho aí. Isso aí. O Jack, hoje, ele mostra o sucesso dos nossos cursos, né? Ele hoje faz parte da Secretaria de Desenvolvimento do município, o qual a gente é muito grato pela parceria. Então, colaborando aí com a fala da Sabrina, a construção a integração do empreendedorismo, né? Como dentro dessa verticalização, né? Ela faz com que o empreendedorismo esteja presente no curso, né? A gente não pode deixar aí o empreendedorismo morrer, né? E Jack, só para que, assim, trazer como reflexão, né? A gente vem trabalhando para que os nossos alunos do médio, assim como graduação e pós-graduação, participem da incubadora, né? A partir das suas propostas de ideia. Então, a proposta é fazer com que o aluno, desde o ensino médio, né, e um futuro próximo nos nossos cursos FIC, esses alunos possam vir para a incubadora, tá? E fomentar aí o seu negócio, e quem sabe a gente está fazendo com que esses alunos constituam o seu negócio na nossa cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, tá? Onde, através da Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem um elo bem grande aí com a Fernanda, nossa secretária, para fortalecer aí todos os nossos eixos, sim, todos os nossos cursos do campus, né? Então, o empreendedorismo ele está presente, né? De forma verticalizada no curso. Então, se pensa em empreendedorismo em todo momento, assim como uma formação cidadã, ética e técnica, né? Pensando que esses alunos vão para um mercado, e mais do que para o mercado, eles vão para uma vida, né? E você, como ninguém, você é uma prova viva disso, né? É um egresso que vem sendo muito bem sucedido no que vem fazendo, né? Então, daí, só para contribuir, o empreendedorismo está presente nesse curso, e existe um elo de todos os cursos do campus com a incubadora para fortalecer aí, o empreendedorismo. Jackson, agradeço a sua pergunta. Como disse a Sabrina, reforçado pelo nosso diretor, o Ricardo, ela é muito pertinente. A gente vive hoje uma proposta de transdisciplinaridade. Então, o empreendedorismo ele estará presente, como até coloquei no nosso chat aqui da audiência, em todas as disciplinas. Em todo momento, ele será pauta de discussões nas disciplinas oferecidas pelos professores. Não somente as técnicas, mas também as propedêuticas, porque essa é uma preocupação, que, inclusive, vai ao encontro
da própria pergunta da Maria Cristina Ferreira. Eu abro também para a Sabrina, mas o Ricardo falar, mas vai ao encontro, porque essa discussão do empreendedorismo, que vai ao encontro do projeto de vida, que é algo que está na reforma do ensino médio, na própria BNCC, né? O empreendedorismo, essa pergunta do Jackson, ela vai ao encontro, né, desse PPC, né, alinhado à reforma do ensino médio, às discussões levantadas pela reforma do ensino médio. Mas vou deixar para a Sabrina falar que ela levantou a mão. Só colocando, Márcia, é interessante você levantar essa questão, porque ontem mesmo eu participei de uma reunião com a Pró-Reitoria de Ensino e com os diretores de ensino. E a gente discutia justamente por conta dessa questão da reforma do ensino médio, né? Então, a gente não sabe se por acaso, né, terão alterações futuramente. Os estados, eles se organizaram nesse sentido, mas, assim, até por questões mesmo de um posicionamento mesmo dos institutos federais, do próprio CONIF, né, nós não temos essa... não, como é que eu vou dizer? A gente vem estudando como... Não tem uma resposta pronta, né, Sabrina? Como a gente vai se adequar, uma vez que tem questões sérias, né, que envolvem essa nova, essa reforma do ensino médio, né, e que a classe não concorda, né, ou seja, os institutos federais têm uma certa resistência, porque alguns posicionamentos a gente tem, assim, como... nós percebemos como algumas armadilhas que, assim, prejudicariam toda essa questão do ensino integrado. Então, que a gente precisa, estamos nos debruçando, né? A gente sabe que existe uma questão legal, mas que a gente nem sabe se, dependendo, né, de toda essa questão de processo eleitoral e até mesmo de um posicionamento de acordo com a própria educação do país, nós não sabemos como esses desdobramentos. Então, isso é uma preocupação não só do campus Engenheiro Paulo de Fronten, mas dos 15 campi mais a reitoria. Como nós vamos atender a uma demanda legal, uma vez que nós temos essa questão, e não só também no IFRJ, mas em todos os institutos federais. Então, essa é uma pauta de todos nós, dentro do CONIF, né, que é um colegiado, é um grupo, né, de representações de todos os institutos federais do país, e que a gente vem estudando a melhor forma de caminhar com o ensino médio, apesar dessa demanda legal, que tem questões que nós não concordamos, né? Mas que também a gente não fique aquém das questões do ensino médio, mas que a gente possa, dentro do que a gente acredita, do melhor atendimento, e precisamos pensar que, vamos colocar, né, assim, só para vocês entenderem um pouco, o Estado, né, quando ele tem essa questão da adesão ao novo ensino médio, existem os itinerários formativos e algumas ações de concomitância, onde eles oferecem a formação de ensino médio, assim como fazem parcerias com instituições, né, que têm esses cursos técnicos e oferecem esse itinerário formativo. Só que fica como se fosse um Frankenstein, porque eles não têm uma visão dessa integração. E o nosso caso, a nossa dificuldade para entrar nessa questão da reforma é exatamente essa questão da integração que a gente tem no ensino integrado, ou seja, na integração entre as disciplinas. Não são coisas estanques, como o próprio Dionis colocou, não são as caixinhas. Agora eu fechei uma caixinha, vou abrir outra, né? A gente procura até para que aquele conhecimento tenha função, né? Senão a gente fica naquela coisa, matemática, nossa, não consigo entender a matemática ou a química, né? O que eu vou levar? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, né? Que os alunos não vejam isso no YouTube, né? Mas assim, poxa, tal conteúdo eu vou usar para quê na minha vida? E realmente ele tem função. Só que, às vezes, quando a gente coloca esse conteúdo, ele está totalmente desconexo. Como nós trabalhamos com o ensino integrado e das disciplinas também de área técnica, a busca é fazer com que o aluno consiga aprender dessa forma, trabalhando a interdisciplinaridade, esse ponto de articulação entre as disciplinas, para que seja mais tranquilo,
né? Então, assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa. Eu entendo, né, a preocupação, e é uma coisa que eu nem posso dar essa resposta, né, para vocês, porque a gente também está aprendendo, tanto com a questão da legislação como aplicá-la, tá? Então, mas é uma questão que a gente vem caminhando e vamos aprender juntos, tá, Maria Cristina? Né, eu não te conheço ainda, mas eu tenho o prazer de conhecer e que bom que você está voltando, tá? Boas notícias aí. Só para reforçar a fala da Sabrina, muito pertinente, corroboro com tudo que a Sabrina disse. Essa reforma do ensino médio, só para toda a comunidade entender mesmo, ela se mostra para nós como um desafio frente à nossa proposta de politecnia e educação omnilateral. Então, nós não temos uma resposta fechada para isso, né? Eu acho que nem tão cedo durante esse ano nós teremos, mas é claro que é algo estudado, principalmente para quem é pedagogo, né? Porque é algo assim de constantes pesquisas e constantes debates da nossa classe. Contudo, a gente tem algumas questões da educação que nós oferecemos, né, do médio integrado, da formação profissional técnico, que vão ao encontro de algumas propostas da própria reforma. O próprio projeto de vida, se vocês veem que está na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento federal, ele tem dentro dele o empreendedorismo, né? Mas isso é uma discussão, talvez, para um outro momento, para uma outra oportunidade, né? É isso. Mais alguma questão, pessoal? Sabrina, eu só queria reforçar aqui, né? Para os presentes, por favor, clicarem no link, fazerem o registro, né, da sua presença e destacar aqui a presença de algumas secretarias, né? Vou só ir para o formulário aqui. Então, nós temos presente membros da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Miguel Pereira, pais, né, responsáveis por alunos, servidores do campus, Secretaria de Desenvolvimento do Município do Engenheiro Paulo de Fronten presente, Conselho Municipal de Educação de Armação de Búzios presente, somos muito gratos, Secretaria de Educação de Cardoso Moreira presente, Renata Bastos da SEDUC, então, e aí pessoas de várias cidades, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Búzios, Vassouras, Piraí, e aí Paulo de Fronten nós temos os distritos de Sacra Família e Morro Azul, Leopoldina, que é o nosso diretor, né, Daniel. Então, eu acho que essa audiência vem cumprindo com... A internet deve ter caído no campus ou a energia, gente, que hoje a gente está com um problema sério de energia no campus, né, e nas redondezas. Jones ainda permanece, né, Jones? Mais alguém quer colocar alguma questão? É importante destacar, Sabrina, que quem não quiser falar, né, porque às vezes não tem muita familiaridade, não quer se expor, pode colocar no chat que a gente lê e compartilha a pergunta, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, por enquanto, ainda as manifestações anteriores. Mais alguém? A Maria Cristina disse que tem uma preocupação, né, Sabrina e demais, sobre a questão da integração.
realmente é algo que nos preocupa, porque é desafiador essa integração, é desafiadora, né? Pedagogicamente dizendo, é muito desafiadora. Então, eu compartilho também da sua preocupação, Maria Cristina, mas a gente está aqui para isso, a gente propõe, a gente reestrutura PPCs exatamente para isso, para tentar avançar. Até porque é muita novidade, né? O que eu costumo dizer, eu trabalho com uma área da psicologia chamada representações sociais. E a nossa prática, ela é muito reflexo do que a gente vivencia, né? A gente carrega muito, por mais que a nossa formação, né? Nós vemos coisas novas, mas nós ainda temos muito aquela visão do que nós passamos pelo nosso processo de construção. Nosso processo de construção enquanto docente, ele começa muito anterior à formação, né? Às vezes nós reproduzimos comportamentos lá atrás, de quando nós éramos alunos, né? Por isso que a gente brinca que aluno é sempre aluno, né? Até quando nós, professores, estamos em processo de formação. E nós temos algumas questões que ainda são difíceis para a gente não está acostumado. Quer ver uma coisa que eu gosto muito de trabalhar? É a interdisciplinariedade. Mas a gente tem muita dificuldade, porque como fazer? Né? A nossa formação majoritária aqui, né, de todos nós dessa sala, ela foi com base na 5692 de 71. E a 5692, ela foi a era das caixinhas, né? A era das especialidades. Então, nós temos muita dificuldade ainda, né, de discutir a nossa prática com o outro, né? Mas, assim, acho que a gente está aí para aprender e pensar na integração é um outro desafio, né? Então, mas a gente vai vencer isso juntos, né? Maria Valente levantou a mão, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria dirimir aqui só uma pequena dúvida. Esse projeto de vida que vai ser implementado, ele vai ser implementado ou ele já existia dentro da escola, dentro da FRJ? Eu posso responder, Sabrina, esse. Projeto de vida foi um exemplo que eu dei que a BNCC traz, né? Mas vai que ser é algo implementado. que vai ao encontro de uma discussão de empreendedorismo, por exemplo, que nós oferecemos, que vai estar integrada às demais disciplinas. Mas o projeto de vida, até para quem quiser se aprofundar na discussão, é algo que a BNCC traz. Tá? Que, obviamente, é um documento legal, federal, né? Que também a gente não perde de vista no nosso próprio campus, óbvio. Sim, porque eu fui professora no SENAC na parte de contabilidade e administração. Eu dava aula de história econômica e havia essa interdisciplinaridade entre as disciplinas, que tem que haver, né? Nós não podemos ser nada estanque. Estanque a gente não resolve nada. Fecha a gaveta Pois é, fechar gavetas e abrir gavetas não dá, a gente tem que abrir o armário todo. E eu estava notando, não é verdade? O armário todo funciona melhor que engavetado. E eu estava vendo isso sobre o projeto de vida, essa coisa de colocar o empreendedorismo, eu acho isso muito importante, que eu tenho na minha família, o meu filho, ele estudou no Senai. E no Senai, ele fez uma porção de cursos no Senai. Ele, no momento, ele fez um curso que apareceu de técnico em usinagem. Ele fez esse curso, ele terminou o curso e foi trabalhar na época na Cozigua, lá naquela siderúrgica que tem em Itaguaí. Então, isto foi uma ponte de vida para ele começar a vida. E ele começou a vida a partir disso. Então, eu acho isso importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu quero que aconteça isso. A hora que está aí é o meu neto. Já passei por todas as fases. Maria, por isso que eu disse que o nosso, em alguns pontos, eu já posso afirmar que a nossa proposta de reestruturação do PPC, né, vai ao encontro de algumas questões já elencadas pela BNCC e pela própria reforma do ensino médio. Essa discussão de projeto de vida que você muito bem exemplificou é uma delas. É interessante, pessoal, quero exemplificar porque cabe aqui,
domingo nós tivemos o processo seletivo para a entrada de novos alunos, né? Foi muito bonito, correu tudo bem, foi ótimo. Eu apliquei prova. Antes da aplicação da prova, os alunos chegaram muito cedo, né? Nós abrimos os portões, era 8 horas, 8h01 já tinha vários na fila, e conversando, eu descobri que em Miguel Pereira tem uma escola técnica do Senai, correto? Me corrija se eu estiver errado. Tem. Isso. E aí, eles exatamente se matricularam no nosso curso pensando nessa questão dessa formação, dessa questão de Da construção linearidade, de exato. projeto de vida. Então, nós tivemos muitos alunos no processo seletivo. Olha a verticalidade funcionando, né, pessoal? Nós tivemos muitos alunos no nosso processo seletivo de domingo que estão vindo do Senai, que fizeram a prova, né? Tomara que nosso desejo é que eles passem, que vieram do Senai de Miguel Pereira. Eu também fiquei sabendo que Miguel Pereira oferece. Olha que interessante. Sim. Eu posso falar, eu falo de conhecimento daquilo que eu vivi e que vi na minha família, das pessoas, entre os meus alunos, as pessoas que evoluíram, que estão em 1000 postos por aí, e do meu próprio filho, com o primeiro emprego aos 18 anos. Ficou cheio de calo na mão, mas foi muito bom. Tá lá? Parou É, para mim ou parou para todos? não, parou para. Acho que. Travou? Mas agora acho que destravou. Bom, eu espero que tudo isso ocorra dessa maneira, que é muito, muito importante. É muito importante colocar o jovem no mercado de trabalho. Nós precisamos disso. É uma necessidade, é primordial. Eu nem sei dizer o tamanho desta necessidade. Vocês estão de parabéns em fazer isso, em pensar desta maneira. Eu só tenho mais que agradecer e agradecer. O que precisarem de mim, estou à disposição. É bom contar com vocês também, Maria Valente, e assim, a escola é de vocês, né? A comunidade escolar, a gente fala muito disso, né? A gente trabalha na perspectiva da gestão democrática. John está aí, que é uma pessoa que é objeto de estudo dele, de prática, de vida dele, e é uma questão que eu gosto muito, né? A questão da gestão democrática. Pensar o processo educacional como um tijolinho de cada um, né, de toda a comunidade escolar, incluindo todos os servidores, funcionários, equipe diretiva, pedagógica, docentes, estudantes, familiares, né, e uma escola aberta para a comunidade. É esse o sonho aí da prática que a gente quer trilhar, né, e vocês têm papel fundamental, porque é a escola de todo mundo, né? Vocês deixam conosco, né, a parte mais preciosa de vocês, né? Então a gente precisa estar olhando com carinho e estar sempre ouvindo a comunidade, né? Porque só quem está na ponta, né? E aí vou parafrasear o nosso diretor-geral, sentindo as dores, essas dores nós precisamos ouvi-las, né? E tá trazendo soluções, tentar junto, pensar junto, né? Então acho que isso é bem importante, tá? E a gente conta muito com vocês também. Pode contar. Inclusive, quero fazer um convite, né? Eu, Jones, aí a gente vai retomar a questão da discussão de um instrumento que é importantíssimo para o nosso campus, né? E toda a escola tem que ter como documento norteador, mas não é aquele documento que a gente engaveta, não, é aquele documento que a gente tem assim, ó, embaixo do braço e que a gente vai sempre revisando, que é o nosso PPP, o Projeto Político Pedagógico. E isso, Sandra fez o dever de casa. E a gente conta demais com vocês, porque discutir projeto político-pedagógico sem comunidade não adianta. Tá? Então, a gente já deixa o convite aí, né, Jones? Fala um pouquinho aí. Já fica o convite, porque é algo. O projeto político-pedagógico, né, na legislação chamado como proposta pedagógica, é identidade da escola, né, é identidade da instituição. E como essa identidade ela é formada? Com todos e todas, né? Então, a gente espera haver uma grande mobilização, participação. Passem para os responsáveis que não estão aqui, façam esse favor,
para nós. E quem quiser também se aprofundar pode procurar meu trabalho de conclusão de curso na pedagogia, que eu falo sobre projeto político pedagógico como forma de participação de gestão democrática. Verdade. Só trabalhamos bem quando trabalhamos juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É isso. Umbutu. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Umbutu para todos. Tá. Alguém quer colocar mais alguma questão, pessoal? Está a presença do nosso secretário de Pati, Henrique, participando aí da nossa audiência pública. Sou muito grato e deixo um abraço aí para o nosso prefeito Juninho. Muito obrigado pela participação, Henrique. É um prazer estar presente, sabendo que está sendo conduzido por você. É coisa boa que vem. Obrigado, meu amigo. Desculpa o atraso, eu estava em trânsito e não tinha como dirigir e acessar a reunião anteriormente, tá? Tá ótimo. Então, Henrique, nós estamos aqui, né? Já aconteceu a apresentação, um momento de discussão, mas só para você se inteirar desse momento, a gente está aqui, né, numa discussão, numa audiência pública aberta a toda a comunidade escolar, né, apresentando, você pode ter acesso depois, inclusive, aos slides, tá? A proposta de reestruturação do PPC, né, do curso médio integrado, né, que nós oferecemos no nosso campus. Então, a gente aqui elencou, nós explicamos, apresentamos para toda a comunidade escolar as principais mudanças, né, e bem como nossos principais objetivos, apresentando esse novo PPC reestruturado. Né? E aí a gente está aqui, já até caminhando para o final, né, das perguntas, né, de possíveis dúvidas, esclarecimentos, entendendo que essa reestruturação do nosso PPC, do médio integrado, para melhor atender os nossos alunos, os alunos da sua cidade, que inclusive vem muito para o nosso campus, orgulhosamente. Né? Então, o objetivo é que melhor atenda os nossos alunos. Eu vou só citar um exemplo para você, Henrique. A gente pretende oferecer, né, para uma discussão de amadurecimento a partir de 2023, a entrada dos alunos não de forma semestral, mas de forma anual, para ver uma continuidade, né, e isso a gente entende que pedagogicamente é melhor para os nossos alunos, que eles não tenham entrado no meio do ano após estudar 6 meses em outra instituição, lá no ensino médio, no primeiro ano, mas que eles já tenham uma única entrada no início do ano, com as vagas que a gente oferecia durante todo o ano, e que a gente possa, de fato, ter uma formação integral dele, no sentido de que ele fique os 3 anos na nossa instituição. É só um exemplo, só para você também se situar um pouquinho, tá, Henrique? Muito bom, fico feliz. Uma das faculdades que eu fiz era anual e eu confesso para você que isso ajuda, inclusive, a formar uma unidade de grupo, né? Você se acostuma com o grupo durante um ano e quando as cadeiras são semestrais, essa possibilidade de fazer uma cadeira aqui, uma cadeira ali, isso atrapalha algo que é fundamental, que eu entendo nesse período de formação, que é o convívio, né? As relações se aprofundarem, a ajuda mútua, eu acho isso muito importante. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Eu gostaria, de fato, de ter acesso ao material, me interessa. O Ricardo é um cara que eu conheci num treinamento que eu tive a oportunidade de fazer aí no campus, e me interessa também, posteriormente, se for o caso, contribuir com alguma sugestão. Você poderia deixar o seu e-mail aqui no chat, que aí a Sabrina envia para você. Né, Sabrina? Por gentileza, deixe o seu e-mail aqui no chat, que aí a gente te encaminha com o maior prazer.
Henrique, pode falar, Henrique. O Henrique... Ah, tá, ele colocou o e-mail dele, né? Eu entendi, era só mesmo para enviá-lo, né? Ok. Ricardo, a sua câmera está virada. Isso, agora sim. Ótimo. O Ricardo, nós não temos perguntas até o momento, mais perguntas. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, alguém tem mais alguma coisa para falar, Sabrina? Bom, eu acho que se a comunidade, os participantes, né, não tem nenhuma dúvida, se a gente já tem as perguntas que foram realizadas, a gente ficou claro para a comunidade, eu acho que a gente só tem aí que agradecer, né, novamente a participação de todos, destacando a importância dessa audiência pública, né, para o curso, né, e reiterando que no IFRJ hoje as audiências públicas são obrigatórias para todo o processo de novos cursos e também de reestruturação, né? Então, a gente cumpre aqui mais um rito para que, o mais rápido possível, né, a gente consiga aí, fazer com que o nosso ensino médio, que começou lá em 2018, né, com um trabalho árduo de servidores do campus, possa ser reestruturado, e com isso a gente tem aí maior permanência e êxito dos nossos alunos, né? Que esse curso, que com certeza vai ser aprovado nos colegiados, ele traga aí muito sucesso para a nossa comunidade, destacando que os nossos egressos hoje do ensino médio, mesmo em um período de pandemia, pois estão alocados em instituições públicas renomadas, temos alunos no ITA, alunos no IME, alunos em instituições privadas de qualidade e também, né, alunos que já estão se posicionando no mercado. E, mais do que tudo, né, eu acho que mais do que a experiência, mais do que essa vivência de mercado, eu acho que são alunos que passaram pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Engenheiro Paulo de Fronten, e tiveram uma formação cidadã. Então, nós podemos dizer que essa meninada entra, né, no Instituto com uma bagagem de conhecimento, com uma vivência. A gente tem o conhecimento que esses alunos são oriundos principalmente das cidades de Miguel Pereira, Patilha Alferes, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Vassouras, né? Nós temos aí
o nosso sul fluminense muito bem representado, né? E saem cidadãos para o mundo, né? Então, é um orgulho muito grande de estar aí em conjunto com a nossa equipe gestora, com os nossos técnicos administrativos, docentes, coordenadores, né? Equipe técnico-pedagógica, construindo aí esse curso que, com certeza, vai ser uma sementinha para a gente transformar o nosso sul fluminense. Então, essa formação cidadã, para a gente, é muito importante, e eu tenho certeza que a semente foi lançada e os frutos surgirão ao longo dessa caminhada. Tá? Então, fica aqui a minha gratidão, em nome da comunidade do Campus Engenheiro Paulo de Fronten, pela participação de todos. Né? E aí passo a bola para a Sabrina, o Jones, caso eles fazerem a fala deles, e depois a gente fazer aí o encerramento dessa audiência pública. Não, só agradecer a presença de todos e todas, informar, Henrique, que eu já passei para o seu e-mail a apresentação, e agradecer aí mais uma vez a presença. Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, né, mas que todos que fizeram questão e que puderam estar presentes. Nossa gratidão. E, assim, fiquem sabendo que a gente sabe que tem muitos afazeres, mas que esse é um momento muito importante na história do Campus Paulo de Fronten, né? Que uma revisão de PPC, ela não é, na verdade, PPC é da graduação, é plano de curso, né? PC. A revisão de um plano de curso é um passo muito importante, não é só o resultado de todo o esforço de uma equipe, né? Mas você pensar, né, um novo curso com novas ações. Isso é muito importante, o papel de vocês hoje aqui é fundamental. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Tá? Gratidão a todos e todas, e reforço o que eu já disse, né? Toda a COATP, CONAPNE, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos futuros. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Abraço. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Agradecemos a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde, pessoal. Tchau. Boa tarde. Ricardo, não esquece de parar a gravação. Estou parando. Parabéns para nós, Samuel. Você também está nesse grupo aí, ó. Você, professor Henrique, todo mundo.